Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E para você que estava com saudade dos episódios engraçados, abemos a tag Carna Livro. Agora roda a vinheta para eu te explicar como vai funcionar essa brincadeira. Percebo que está que lê 40 livros por ano, você é exceção, tá ligado? Gente, eu conto ou vocês contam? Pelo amor de Deus, eu gosto de livros desse naipe, que são meio duvidosos. Ela não pode ver uma promoção e já tá correndo pra ela. Pessoal, por favor, lembrar de sempre mencionar o nosso Twitter, @castsumário, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, clique no botãozinho e segue o nosso programa. E se você estiver conosco pela Anchor, por favor, deixe-nos uma mensagem de voz que a gente inclui no encerramento do próximo. E se preparem também, porque no final dessa semana, nós e o pessoal do @Trigstãs estaremos disponibilizando esta tag de interação lá no nosso Twitter para você brincar com a gente. Galera, primeiro eu vou explicar para vocês as regras da nossa nova tag original. Então, ela se chama Carna Livro, pois é o resultado das misturas das palavras livros e carnaval, relembrando esse nosso último feriado brasileiro. E eu, como a carioca que sou, tive que colocar essa ideia aqui dentro. E o que nós vamos fazer simplesmente é dar uma lista de músicas de carnaval e tentar atribuir os personagens literários à letra de cada uma delas. Essas músicas serão Cachaça é Água, lembra? Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Lembra disso? Então, me dá o dinheiro aí. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, a chupeta pro bebê não chorar. E levantou poeira da Ivete Sangalo. Poeira! Enfim, a minha voz é horrível. Agora que eu já dei as regras, e todo mundo está gravando essas regras aqui, eu vou começar a listar quem são os meus personagens que se encaixam nessas músicas, para vocês terem de exemplo para fazer de vocês. Cachaça é Água. O personagem que passa a maior parte do tempo ingerindo bebida alcoólica dentro do livro. E a minha não podia ser outra. É a Laura Baio. Se você não se lembra de quem é a Laura Baio é a protagonista do livro 365 Dias, da Blanca Limpolsky. Sim, aquele do mafioso que sequestra a mina, depois sonhar com ela e acordar no coma. É, esse livro. Que filme na Netflix, eu não quis matar o cara que fez o filme. Esse mesmo. Então, a Laura, antes dela ser sequestrada, ela aparece bêbada no livro. Depois ela aparece me vedando de novo. Quando ela é sequestrada pelo Mark Simon, você pensa, pô, ele vai dar água pra ela, vai dar café pra ela. Porra nenhuma. Ele descobre de algum jeito lá que a bebida favorita dela no mundo é champanhe rosa. E todo santo dia a Laura está bebendo champanhe rosa. Toda santa hora. Exceto as horas que ela troca por uísque, vodka, mas ela não larga a porcaria do champanhe rosa. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi o champanhe sendo citado naquele livro. E o outro problema é que eu nunca vi ela bebendo água. Nunca. Simplesmente nunca aparecia citando alguém dando água pra ela. Ela sempre champanhe. Então, assim, não podia ser outra pessoa. Tinha que ser ela nessa categoria. Próximo, me dá o dinheiro aí. A Paulina é a personagem vinda do livro Inferno de Gabriel, da série Inferno de Gabriel, que ela permanece ativa na série até o segundo livro, que é o Julgamento. Tem umas breves citações sobre ela no terceiro livro, A Redenção, mas ela não é presente tanto quanto ela é nos dois primeiros. E a Paulina, ela é a ex-namorada do Gabriel, que importuna ele. Por que eu coloquei ela justo nessa categoria? Porque ela não é uma ladra, mas ela é a tipo de personagem que arruma um escarcéu para conseguir o que ela quer. Ela liga pro Gabriel de madrugada, ela interrompe ele nos jantares sociais dele, ela perturba ele no meio da aula, ela faz ele sair da sala de aula quando ele está lecionando para falar com ela, e ela fica insistindo até ele atender. E assim, tudo
isso tem um motivo? Tem, porque eles tiveram uma história muito complicada juntos, que eu não vou explicar para você aqui agora, porque não vai dar tempo, e é muito spoiler. Mas você ficar importunando uma pessoa de noite por causa de dinheiro é um negócio muito pesado. E o que mais ela quer do Gabriel é atenção e dinheiro. Então, assim, é muito escroto o que ela faz com ele. E eu sabendo agora da condição mental que ela tinha na época, eu até sinto um pouco de pena dela. Mas o que ela fazia com ele era de dar-nos centenas de vezes. Então, assim, ela é uma personagem complicada. Mamãe, eu quero personagens chorões ou mimados. Eu vou falar do Draco Malfoy, que tem a sua célebre frase: meu pai já fica sabendo disso, se referindo a Lucius Malfoy, o Comensal da Morte. O Draco é um personagem de Harry Potter que vocês devem conhecer muito bem. E ele tem essa característica chave da pessoa mimada, que tudo que acontece de, abre aspas, errado com ele conta pro pai dele, porque ele acha que o pai dele, por ser um bruxo ultra poderoso e uma pessoa muito rica, pode mudar tudo na vida dele, como se fosse um piscar de olhos. Que o pai dele pode ameaçar pessoas, que o pai dele pode subir em cima de pessoas, pode pessoas percam seus cargos porque ele é rico e poderoso com bruxo. Então, tudo que acontece de vírgula, de errado na vida do Draco, ele conta pro pai, ele choraminga que vai dizer pro pai. E o tempo todo, ele tá exacerbando o quanto ele é bom, o quanto ele é foda, porque o pai dele é foda. Mas, na verdade, ele é um merda. Essa é a real. Ele é um bruxo de puro sangue e ele é um merda. O pai dele foi um grande bruxo, mas ele sempre foi um merda, um covarde, mas ele fica se gabando, ele fica andando com aquele cabelinhozinho dele pranchado, com as roupinhas dele arrumadinhas, com aquele sorrisinho irritante. Enfim, eu sempre quis que o Draco Malfoy morresse, desde o primeiro livro, e ele não morreu. E eu fiquei muito decepcionada com a JK por causa disso. Mas vamos lá. Levantou poeira, eu dedico para um dos meus padres favoritos de todo o universo, Padre Carras. O Padre Carras é um personagem do livro O Exorcista, do autor William Peter Blatty. Sim, o livro que inspirou o filme de 1973, que todo mundo conhece. E essa categoria, como eu disse antes, eram personagens que, apesar de não serem protagonistas, roubam a cena nos livros. Então, o Padre Carras não é o protagonista. O protagonista, no caso, é a Regan McCannell, que é a menina que está sendo possuída pelo demônio a quem ele vai exorcizar. Por que eu disse que ele rouba a cena no livro de todo mundo? Por quê? Porque é ele que salva a vida da Regan. Tem que ninguém espere dele isso. Porque quando ele aparece pela primeira vez no livro, ele está aconselhando a mãe da Regan a desistir da ideia do exorcismo. Ele está falando com a mãe da Regan que exorcismo é um negócio que ninguém mais faz. E lembrando que o livro foi escrito nos anos 70, tá, gente? Que ninguém mais faz hoje em dia. Que é um negócio que não existe, que a própria igreja já autorizou os padres a fazerem isso, que só alguns padres muito antigos fazem, e que ele não vai se sujeitar a tal ponto, porque a psiquiatria que tinha que cuidar da Regan, que aquela altura do campeonato, a Regan já tinha conseguido quase matar 2 pessoas e tinha sido consultada por 80 médicos. Ela estava sendo estudada por uma junta de médicos. Então, assim, a psiquiatria não estava resolvendo. E o Padre Carras continuou se negando. Ele continuou se negando por um bom tempo, até que o Padre Merry, que é o mais experiente, viaja às pressas para poder resolver o problema da Regan, para poder usá-la, o convence a acompanhá-lo no exorcismo. Então ele não estava lá para fazer o trabalho do Merry, que era o exorcismo em si. Ele estava lá apenas para auxiliar o velho, porque o Merry tinha quase 80 anos. Quando ele foi para aquela situação, e com a presença da entidade maligna ali, ele ficou mais debilitado ainda. O Padre Carras rouba a cena do livro porque ele sobrepõe a força do maligno e ele salva a vida da Regan, mesmo depois de, no início do livro, a gente ter pensado que ele não conseguiria fazer nada porque ele não tinha fé alguma no que ele estava fazendo. Você pode entrar aqui. Tá bom, vamos lá. Os meus, né, totalmente ao nacional, graças a Deus. A Cachaça é Água,
meu bebê, o Edward McFadden, que é de Um Conte para Curar o Meu Coração, da Tatiana Marito. Que, olha, eu vou te contar um negócio. Se eu fosse o Edward e tivesse uma esposa igual a Agatha, que é linda, perfeita, maravilhosa, e um diabinho, eu também viveria à base de whisky. Porque o Meu homem... Deus do céu. Não, lógico, a gente tem que pensar... São contextos, né? A gente tá falando de um livro de romance de época. Então, assim, é muito típico dos nobres tomarem e tal. E é sempre aquela coisa, tipo, ele tá segurando uma dose. Só que Sim. o Edward, meu Deus do céu, a Agatha me fala pra ele assim, nossa, não quero casar com você. Enche o cu de cana. Nossa, não quero casar. Enche o cu de cana. Aí ela fala assim, nossa, eu quero trabalhar com você. Enche o cu de cana. Toda hora este homem está bebendo. E a única vez que você vê água passando por este homem é quando ele toma banho. E é escasso também, mas ele toma banho. É só nessa parte. Olha, que isso, Tatiana. Mas eu queria casar com este homem também. Nossa, olha, você queria casar com alcoólatra, é isso. Ai, nem tanto, né? Mas tudo bom. Não, assim, a gente interna ele na rehab e tá tudo certo. Pode fazer. Com certeza. Vamos lá. Olha, depois do beijo da Agatha, ele melhora. O meu personagem me dá um dinheiro aí. É que assim, não é que ele é um ladrão. E não é que ele arranja confusão enorme. Mas é tudo pra conseguir o que ele quer. Que é o Ash, ou conhecido como King, que é do livro Uma Semana com Ele, da Bianca Bri. Na história, a gente tem o King, né, como ele é chamado, que na verdade é o Ash, que ele é presidente de um clube de motoqueiros. E aí a gente tem o outro mocinho, que é o Kaiden. E aí o Kaiden, o que acontece com ele? O Asher aparece na porta dele, falando assim, meu filho, dá licença, sabe seu ex que te traiu e tal, com seu primo? Então ele deixou uma dívida no seu nome. Só que assim, eu vim cobrar e paga aí. Só que, tadinha do coitado, não tem nada, nem um tostão no bolso furado, tem um apartamento velho, e é isso. O que o cara fala? Então peraí. E se você passar uma semana comigo? Assim, vivendo do jeito que eu quiser, fazendo o que eu quero. Aí não tem mais dívida. Lógico que depois o menino, não quero. Mas ele aceita. E vai lá, fica uma semana com o cara, eles se apaixonam. Pra no final, spoiler, você descobrir que, na verdade, o Ash não ia cobrar aquela dívida por dinheiro. Era tudo pra ele conseguir se aproximar do Kaiden e eles viverem um romance. Puta merda. Aí você me fala, mas pra que o cara me faz isso? Por que o cara me chegou lá e falou assim, oi, prazer, meu nome é Ash. E aí, quer ser comigo? Não, eu achei muito maneiro essa parte, porque me lembrou do Maximo Torricelli, que ele bota a arma na cabeça da Eva e vai falar assim, sequestrada, tu tá obrigada a ficar 1 ano comigo e se apaixonar por mim. Se você se apaixonar por mim, tu vai lá fora da minha casa. Não, neste caso... É quase igual. É que, na verdade, neste caso, ele é assim, olha, não queria ter nada pra você não, mas assim, vai ficar comigo uma semana e a gente só vai transar. É isso que ele meio que fala. Você vai viver comigo e tal. E o Kaiden é mais foda ainda, porque ele pensa assim, foda-se, vou dar pra esse homem porque ele é gostoso, mas tô com raiva do outro. Aí ele passa, nossa, é uma confusão enorme. Enfim, né? É isso, mas eu amo o casal, muito perfeito. O meu Mamãe Eu Quero é o Everton. Olha, falar desse livro, que é o Meu Mimado. Já começa aí, olha o nome do livro. Meu Mimado, da Isabela Gonçalves. Aqui a gente tem, é uma história também de romance erótico, então a gente tem, na verdade eu acho que nem é uma erótico, eu acho que não tem uma cena de sexo não, mas tudo bem. É o Everton e o Alberto. O Alberto é um CEO muito do rico, mais velho, bonitão, egocêntrico, essas coisas todas. E o Everton é o secretário dele há, muito tempo. Só que, na história, o Alberto está apaixonado pelo Everton, mas ele não sabe que o Everton é gay. E aí, o que acontece? Ele dá... o cara vive com ele, cheio do dinheiro, com várias... Tudo que ele quer, o cara dá e tal, porque ele é CEO, né? Cheio da grana. E tudo. Só que, pro Everton, tudo isso não basta, porque ele, o Alberto, esqueceu o aniversário dele. E aí, o que ele faz? Olha, meu filho, eu não gosto de você. Você me prende. Eu não posso sair pra dar uns beijinhos. Ele fala um monte de merda pro Alberto. Aí o Alberto só fala assim, então tá bom, pode ir embora. Só que isso era um pano pra tentar fazer o Alberto ir atrás dele. Só que na cabeça desse garoto, o que se passa? Se passa o quê? Que o cara é um bosta, né? Que ele vai se arrastar por ele. Só que o interessante nessa história é que a gente vê o contrário.
O Alberto não vai atrás dele e ele vai com o rabinho entre as pernas, de volta para a mansão do Alberto, e chega lá e tá assim, então, né, voltei pra pegar umas coisinhas, aí a governanta fala assim, tá aqui, tudo aqui, a mala. E ele fica tipo, mas, tá vendo? Quem mandou ser um mimado? Acontece isso. Quase perdeu o velho. Ia deixar a herança tudo pro cão comer. Mas não deu. Voltaram a ficar depois no final, porque o Alberto é tonto. Vamos lá. O meu levantou poeira. Olha, o meu levantou polêmico. É a Cíntia Menezes, de Você Para Sempre, da Lady Light of Darkness, eu acho. Eu sempre confundo o pseudônimo dessa autora. E assim, vamos lá. A Cíntia, na verdade, ela é a nossa vilã dessa história. A história, por si só, é baseada em fatos reais. Então eu sempre fico me perguntando de onde a autora tirou essas coisas, porque eu queria saber muito a história real. Porque assim, a gente tem a Cíntia, óbvio, que é a vilã aqui, e o filho dela, que é um fazendeiro e tudo mais, acaba se apaixonando pela filha dos novos trabalhadores dali, certo? O que acontece é que a Cíntia meio que acha a Helena muito bonita, então começa a dar roupa, começa a investir nos estudos da menina, porque os familiares eram muito pobres, não tinham como. Daí aparece... Nossa, eu esqueci o nome do menino. Meu Deus, ele é tão ruim que eu não esqueci dele. Diogo. Aí o Diogo aparece, volta lá da capital onde ele estava, porque ele não quer fazer faculdade, porque ele é rico, né? Não precisa fazer faculdade. Ele acaba voltando e se apaixona pela Helena. E eles têm um romance. Só que todo mundo avisava. Helena, sai daí. A mãe dele não quer isso pra ele. A mãe dele quer a prima dele, casando com ele, porque ela é rica também. Sai daí. A menina não ouviu. Acontece que a Cíntia, separa os dois por anos. Eles ficam longe, 20 anos um do outro. E tudo em volta de mentiras. Porque a Cíntia, ela é uma vilã de novela mexicana. Ela faz isso, ela trama. Nossa, é muito bom. Ela joga a mulher da escada. Aí a prima ajuda. E a prima fica maluca. E ela fica, eu matei a mulher. E ela cala sua boca. Não conta pro Diogo. Você vai morrer com esse segredo. E aí, no final, todo mundo descobre os mequetrefe que ela faz, e o marido dela, que é vivo, né, o Tavares, ele vai lá e fala assim, vou me separar de você. E aí, tudo que você espera é que tenha a recaída da vilã. Só que a gente percebe isso, em 2 cenas. E depois ela volta por cima e fala assim, não quer falar comigo? Não quer ser mais meu filho? Vão todo mundo se fuder, então eu vou morrer aqui sozinha, a casa é minha, eu vou ficar aqui. E aí, depois no final ela tem uma redenção, porque ela descobre um jeito melhor de lidar com todo... Porque é tudo em volta do passado dela. Você descobre isso no prólogo. E aí depois ela meio que tem uma redenção e fica com o Tavares ainda. Eu fiquei tipo, graças a Deus, eu só queria que a Cíntia tivesse um final feliz. E é isso, os meus bebês. A pessoa que é a vilã, gente. Lógico. Ela era muito mais legal que a moça. Ok, aceito. E vamos para os debates dessa semana. E o assunto de hoje são como essas atitudes tomadas por esses personagens afetou a nossa conclusão sobre o livro. E a nossa reação de afeto ou rejeição à existência deles. Então, eu começo falando dos meus. Voltando, como eu estava dizendo, a Arabaia passa boa parte do livro bêbada. Então, como eu percebi isso, eu comecei a pensar, poxa, cara, será que ele tá fazendo isso para dopar ela? Aí ele consegue o que ele quer mais fácil? Mas no fundo, não era essa a intenção do Maximo. Porque se ele quisesse dopá-la, ele teria feito isso de outro jeito, porque ele sabia quais remédios ela tomava. O quê? Porque ele já faz isso também no livro, né? Ele sabia quais remédios ela tomava. Ele tinha acesso a todos os venenos e calmantes e drogas ilícitas do mundo, porque ele era o chefe de uma máfia italiana que tinha filiais em 5 países. Tá? Não, o mafioso, no caso. Ele é um mafioso CEO. Boa! Então ele sabia o que ele precisava para poder manter ela dormindo, manter ela dopada, mas ele não manteve, ele só mandava a bebida para ela porque era o que ela queria mesmo. E isso afetou muito o desenvolvimento do livro, na minha opinião, porque uma pessoa que está sempre bebendo, está sempre risonha, quando ela não está com raiva, e está sempre brigando, e
e depois reatando com o abusador, te desmotiva a continuar lendo aquela merda. O livro é todo errado e a protagonista não ajuda. Então, assim, eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de entender por que alguém decidiu que esse livro tinha que ser traduzido. Trago para o Brasil 2021. Nossa, olha, que tristeza. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo entender por que uma pessoa resolveu traduzir isso. E vai pra editora grande? Não, é uma editora regularmente média que traduz livros europeus, mas eu não lembro exatamente o nome dela. Ah, não precisa falar, já sei quem é. Parabéns, já sei quem é. Que horror. Pois é. Ela, assim, eu não consigo pensar no motivo bom o suficiente a não ser ganhar muito dinheiro em cima do lançamento da longa-metragem, né? Sim. Pra eles terem traduzido o livro, porque é uma bomba. Ah, mas também é aquilo que é bem esse negócio de vender, né? Eu acho que a questão é que eles acham que vai ser um novo 50 Tons de Cinza. Aliás, foi, né? Um 50 Tons de Cinza. 50 vezes pior. Então, exatamente. Porque assim, vamos combinar. Deus, me perdoa pelo que eu vou dizer, mas é necessário. Pelo menos o Christian Grey tinha um bom senso de não sequestrar ninguém. Ele apresentou um contrato detalhado sobre tudo que ele ia fazer com ela. A Anastácia aceitou porque ela quis e porque ela é uma idiota. Só. Exatamente. Consciência o Christian Grey tinha. Pelo menos isso. Consciência ele tinha. Ele apresentou o contrato. Bomba. Olha, dando minha opinião sobre a Laura, eu acho que ela fazia isso por uma questão de... Olha, isso parece muito justificativa, tá? Não é. Mas eu acho que ela fazia muito pra tentar lidar com a situação. Tipo assim, caralho, eu tô infeliz pra porra. Eu vou beber todas mesmo. Não quero olhar pra cara desse filho da mãe. Olha como que ele é. Como que é? Por que ele me sequestra? Aí me enche a cara. Então, assim, se você tá com raiva e vai encher a cara de bebida pra não ter que olhar pra cara do Maximo, por que você vai usar com o Maximo 10 minutos depois? Ai, porque tá bêbada, né? Acontece. Não. Das duas, uma. Ou você tá com raiva, ou você tá com tesão. Os dois não dá. É porque, assim, a gente tem que considerar o ambiente, né? É um livro erótico. É lógico que, tipo assim, eu estou com raiva. Aí a pessoa, tipo, dá um cutuquinho e já tá. Meu Deus, olha o fogo. Ó, meu Deus. Tem que dar pra esse homem. Tem que dar pra esse homem. É bem isso. Não dá. Eu não sirvo pra livro erótico. Não dá. O meu senso de descrença não aguenta. Enfim, passa pra próxima. A Paulina, como eu disse antes, eu não queria dar spoilers da situação que ela e o Gabriel viveram, que é a razão pela qual ele paga a pensão para ela até o dia da morte dela, uma espécie de pensão vitalícia. Mas eu quero ressaltar aqui que é um spoiler, mas é um spoiler indireto. Toda a razão deve ao fato de que o Gabriel se sentiu culpado de algo que a Paulina sofreu, que ele teve interferência, mas não teve uma interferência tão grande assim, porque com ele ou sem ele naquele momento, a coisa ia acontecer. Sim. Entendeu? Não foi culpa dele exatamente, mas ele se sente culpado por aquilo. E por isso ele paga dinheiro para ela, porque ele acha que tem responsabilidade com ela. E isso atrapalha muito o desenvolvimento do romance entre o Gabriel e a Júlia. E a conclusão que eu tirei do livro, depois de ver esse processo todo, foi o seguinte: Gabriel, você precisa urgentemente de um terapeuta para você sentar e falar assim, amigo, eu fiz uma merda. Eu fiquei anos me recuperando da merda que eu fiz, mas agora eu tô feliz e eu quero me livrar desse encosto. Olha, Paulinho. Como é que eu faço? Olha, tudo se resolveria com terapia, né? Nem precisava da história inteira dos 3 livros ali. 4 livros, minha filha. Meu 4, né? 3 ou 4. Isso porque eu não tô contando os spin-offs. Meu Deus! Amiga! São 4. E assim, tudo teria sido resolvido se ele tivesse sentado com o terapeuta para conversar. Tivesse aprendido como desencostar a ex dele. Mas ele não fez isso até o fim do segundo livro. Então, sim, paciência.
O Draco Malfoy, eu falei que eu queria que ele tivesse morrido e ele não morreu. Ele teve uma redenção muito mal feita. E ele tentou matar o Dumbledore, velho. Você acha que eu vou perdoar alguém que tentou matar o Dumbledore? Não! nem de brincadeira que eu perdoar essa pessoa. Claro que não, velho. Olha, eu tenho uma visão um pouquinho complicadinha, tá? Olha, não me expus nesse podcast. É daquela que tem aquele rábio Harry em algum universo da Marvel. Tipo, em algum Marvel? Não, porque a Marvel tem os multiversos. Então, vamos supor que Harry Potter tinha um multiverso onde o Harry estava enrabando o Draco. Você é daquela. Não, isso aí é outra coisa. Opiniões fofinhas, outra coisa. Mas assim, eu acho que o Draco, ele é um personagem realmente muito mimado e tal, e tem toda a construção. O fato da redenção dele envolve tudo aquilo dos últimos livros, em questão do Voldemort, e sobre ele estar sobre uma pressão psicológica, né, uma tortura psicológica, né, pelo fato do Voldemort sempre estar, se você não fizer, eu vou matar sua família, sua mãe, seu pai, toda uma relação de familiar péssima que ele tinha. Não que eu perdoe, mas eu entendo a redenção dele por esses motivos. Agora, isso faz dele um personagem bom? Não. Tipo, bonzinho? Não, e nem quero, tá? Entendeu? Eu gosto do headcanon dele sendo melhorzinho ou num universo alternativo. Você vê ele, sei lá, com a família melhor, sendo uma pessoa melhor, entendeu? Mas é só assim que eu entendo a redenção dele. Porque, olha, péssimo. Eu só li o primeiro livro, tá, gente? Porque o resto é tudo questão de filme. Mas o primeiro livro, ele é muito chato. Nossa. Não, assim, nos outros livros em diante, ele não melhora porcaria nenhuma. Ele só cresce e fica pior. Enfim, vamos lá. O Padre Carras, ele, pra mim, foi um personagem muito importante, porque ele muda todo o sentido do livro em todos os aspectos. Quem leu O Exorcista sabe disso. Quem assistiu o filme sabe também. Mas quem leu o livro, principalmente, porque no livro é bem mais enfático a posição dele sobre ele não ter fé o suficiente nem para ser padre e nem para performar um exorcismo em si, porque o elemento fundamental do ritual é a fé da pessoa que está o executando. Sim. Mas ele caiu na porrada com o demônio, velho. Então, assim, valoriza o maluco aí. Literalmente, ele caiu na porrada. Literalmente. Então, assim, valoriza, sabe? Valoriza um personagem desse. Vocês que não leem horror, vocês não têm o prazer de ver um humano caído na porrada com o demônio, velho. Vocês não têm esse prazer. O cara grita assim, se você não vai sair pro bem, você vai sair do mal. Olha aqui, ó, meteu um socão na cara. Pá! Tipo, ele quase dá um nocaute no bicho. É escroto pra caraca eu falar isso, porque o demônio ainda tava no corpo de uma criança de 11 anos. Sim. Mas, assim, ele morreu. Ele deu a vida dele. E isso daqui não é spoiler, porque esse livro é um clássico. Esse livro é velho pra caraca. Ele deu a vida dele pra salvar o Reagan. E o cara não tinha fé. Mas ele tinha, sabe o quê? Os punhos. Foi assim que ele salvou a menina. E ele conseguiu. Entendeu? O cara era brabo. O pai do Carlos era muito brabo. Sua vez. Vamos lá. Até me perdi aqui. Muito bom. Vamos começar pelo Edward. Olha, igual eu falei um pouquinho no começo, o Edward é um caso engraçado, porque a gente começa a perceber no livro algumas coisas que envolvem ele, que é o fato de que, no começo do livro, você sente que ele fica preso numa caixinha de sociedade londrina e tal, porque, o meu amigo é muito mais interessante que eu. Porque a minha noiva me deixou, sabe? Então, assim, você percebe que o jeito dele, a personalidade dele não é muito aparente. E aí, quando chega a Agatha e ela mostra pra você o jeito que ela é, porque ela aparece desde o primeiro livro, com um jeitão de uma mocinha diferente e tal, muito à frente do tempo dela. E aí, quando você vê que ele passa a personalidade dele aparece ali. Quando ele começa a se envolver com ela, quando ele começa a beijar ela, ele fala, putz, eu quero essa mulher é incrível. Por que essa mulher não quer casar comigo? Por que essa mulher não quer me beijar? Aí o que ele faz? Se afunda na bebida. Porque o quê? Gado demais, o homem é gado. A mulher fala assim, late. Ele fala assim, pode deixar, meu bem. É isso que ele faz.
Não, sei lá, cara. Assim, eu venho de um universo onde um vampiro, porque uma mulher deu um pé na bunda dele, ele ficou puto e saiu matando geral. Então, assim, vocês que leram Noites em Florença, vocês sabem do que eu tô falando. Você vai em Reinhard aí mostrando que você queria um psicopata terminando com ele. Mas o cara era um vampiro. Vocês podiam esperar menos dele? Claro que não. Claro que não. Ele surtou. Ele saiu lascando o dente de todo mundo. Depois ele voltou e falou assim: aê, Zó! É a mesma coisa aqui. Você tem um libertino. O cara era um libertino, tinha todas as mulheres. A única mulher que o irmão falou: você vai casar com ela. A mulher falou assim: não vai não. Ele falou: ah, mas vai sim. Aí você tem toda essa construção. Mas ele é um cara incrível. Quando ele mostra a personalidade dele, você fala, nossa, esse cara é da hora. Por que você se escondia? Isso é muito mais legal que o outro principal. Mas ele tem que ir pra reabilitação, sim. Não, tem, com certeza. Com certeza. Ele tem que... Tudo bem que assim, né? Ele melhora conforme o livro passa. Ele realmente se envolve com a Agatha. Ele pensa assim, olha, não preciso mais da minha bebida. Eu tenho a Agatha. Mas tudo bem. Mas precisa tomar água e tomar mais banho. Parece muito bom que tomar banho. Imagina, Londres. Ixi, precisa tomar banho. Vamos lá. Próximo, que é o Ash. Vamos lá, o Ash. Olha, meu Deus. Esse homem, se ele me aparecesse na minha porta hoje e falasse assim, tem uma dívida pra você. Você paga a dívida ou fica uma semana comigo? Eu falei, eu fico uma semana com você, meu lindo. Agora, vamos. Deixa eu pular na sua moto. Eita, caralho. Ai, ele passa muito um negócio feelings ali que você faz... Mas assim, o que me incomoda na situação toda... agora é sério. Não é ele. É o principal. É o Kylie. Porque ele é muito, 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 muito forçado. Num sentido assim... Cara, ele só fica xingando. Ai, toda hora. Porra, caralho, não sei o quê. Muito xingamento. E assim, eu fico chocada porque ele fala assim... Nossa, eu não quero estar aqui. E aí o cara fala assim... então, você vai ter que ir pra minha sala. Ele fala, vamos pra sala. Tipo, ele não tá forçado ali a situação. Então fica super claro a intenção do King. E até porque metade do livro ele passa meio que longe. Então eles não têm encontros forçados. Nada que envolve ele é forçado. A gente só fica horrorizada com a situação. Porque era muito mais fácil um homem grandão de 2,5 metros, super gostoso, loirão, que tem um puta clube de moto e uma moto enorme, linda, perfeita, ter chegado no cara e falado assim, oi, meu anjinho, quer sair comigo? Seria muito mais simples. Não seria fácil, nem simples, nem um pouco. Sabe por quê? Porque você acabou de descrever o homem que é o estereótipo de homem hétero cis, branco. É verdade. Não seria fácil, porque no momento que ele assumisse que ele estava apaixonado por outro cara, ele ia ser expulso do clube se ele não fosse o líder. Não, mas... Todo mundo ia querer expulsar ele. Todo mundo ia querer meter a porrada nele. O centro de homofobia está dentro desses clubes de motoqueiros. São raros que aceitam pessoas LGBTQI+. Então, assim, eu duvido que você faça para ele se assumir gay. Eu duvido que você faça para ele chegar em algum outro homem, qualquer que fosse, e assumir que ele queria sair com um cara. Eu duvido. Então, só que no livro não tem isso, né? No livro a gente vê uma coisa diferente, porque todo mundo no clube aceita e tudo mais. Lógico, a gente tá falando de uma ficção, e é um conto ainda por cima, entendeu? Literalmente, porque vai dessa semana. Então é que o negócio já acelera. Sim, aí, tipo... das páginas. Tem até o próprio personagem, o Kylie, ele pergunta, ele fala assim, cara, por que você tá me beijando? Os seus membros vão ver. Ele fala, mas eu sou presidente, por que eles vão ficar ligando se eu tô beijando um cara? O problema é meu. Aí você fica tipo, nossa, amigo, mas... Uau, vocês não são motoqueiros? Enfim, esse tipo, bem isso. Eu acho que, lógico, proposta do livro e tal, mas eu acho que seria muito mais simples, levando em consideração a informação de, tipo, todo mundo já aceitava mesmo, por que ele não chegou e convidou o cara? Ele era muito mais legal que o ex dele, era muito mais interessante, não usava droga, tá ótimo. Agora vamos lá, eu quero falar do Everton, porque o Everton me fez passar raiva. Tava demorando. Todo mundo sabe de probleminhas com os principais, né? O Everton é um caso engraçado, porque quando começa a narrativa desse livro, ele também é um conto, então é uma coisa mais aceleradinha. Você não vê uma construção dele sendo patrão e tal. Você só vê ele começa
o começo do Everton falando assim, porra, mas esse cara, ele é muito egocêntrico. Aí o patrão fala, você não acha que eu fiquei lindo no externo? E ele fica, aham, você ficou. Mas no pensamento dele, ele tá, nossa, mas o Alberto é muito egocêntrico, muito. No começo eu achei estranho, falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Só que aí passa esse tempinho da discussão deles, que é o começo, é o primeiro capítulo, do cara falando assim, nossa, mas você esqueceu meu aniversário. Ai, não, porque eu vivo com você, eu durmo na sua cama, eu moro na sua casa, e eu não consigo nem te dar um beijo. Aí o cara fala assim, opa, então você é gay. Aí ele fala, eu sou gay. Ah, tá, mas por que você não me contou? Aí ele fala, não, mas é porque aí ele fica mudando a situação pra ele, sabe? Tipo, eu sou muito vítima, porque eu sofri bullying na escola, então eu não me aceito. E, ai, porque você ia me demitir. Aí o cara fala assim, por que eu vou te demitir? Eu sou bi. Aí ele fica, mentira, é sério? Ele, sou bi. Aí fica, ai, sabe? É um negócio assim. E aí, quando você vê o cara vira e fala assim, o Alberto vira e fala, olha, eu gosto de você, eu estou apaixonado por você há muito tempo, é por isso que eu faço tudo que eu faço, não deixo você sair com outros caras e tal. Também meio assim, né, problemático. Mas o cara simplesmente faz o quê? Surta, fala, eu não sinto mesmo, e vai embora. Tudo porque ele queria ver o macho correndo atrás dele. Não dá um ódio nesse. Eu não queria que ele ficasse junto, de verdade. Eu terminei o livro com uma sensação de você não merece ele. Você não merece, porque você é muito chato. Você não consegue nem lutar pelo cara. Porque quem pede desculpa não é ele. Ódio. Raiva. Tá errada não, mas eu não vou discutir, porque eu não li o livro, então tá tudo certo. Olha, péssimo. Vamos pra Cíntia, vamos fechar esse episódio. A Cíntia, ai, linda, perfeita. Eu acho que o fato da autora utilizar a história dela no começo, você sente muita empatia pela Cíntia na história dela, no prólogo, porque você vê que era uma pessoa que teve uma infância muito difícil, que aí ela consegue meio que uma forma para se manter. Daí vem esse mocinho que promete tudo para ela, ela vai e acredita, porque querendo ou não, ela se faz muito de forte, mas é ainda assim uma mocinha do interior, ingênua. Então, quando acontece o baque da vida dela, que é o que muda tudo, a chavinha do coração dela, de rancor e tudo mais, você sente muita empatia. Então, assim, não que justifique, porque eu passei muita raiva com essa mulher também no meio do livro, tudo ela fez com os personagens, mas você meio que entende o jeito dela ter se transformado nisso. Então, eu não consegui não sentir vontade de torcer por ela. Eu queria muito. Quando acontece, quando realmente descobrem, e aí você vê o marido dela falar assim, meu, não quero mais você. E aí ela chora, ela fala, ai, eu realmente amava esse homem. Eu fiquei, ai, não, amiga. Ele vai voltar pra você, ele é seu, ele é seu. Aí aparece uma outra mocinha pra ficar com o marido dela, e eu fiquei, não gostei. Quero desistir de tudo. Meu Deus, a minha personagem não vai ter um final feliz. E aí, quando vem a redenção dela, quando ela... Na verdade, sim, eu vou ser sincera, eu achei que ela ia... Ai, esqueci. Perdi o fio da meada. Peraí. Sendo sincera, sim, eu achei que ela não ia ter esse final de aceitar tudo e ter uma redenção diferente do convencional. Eu achei que ela ia ter essa redenção envolvendo o mocinho, porque eles têm uma conversa, como são mãe e filho, e no meio dessa conversa ela explode e joga tudo na cara dele e fala assim, você não quer que eu seja mais sua mãe? Não quer mais ver a minha cara? Então eu não ligo, eu vou ficar aqui na minha casa, eu vou ficar aqui com os meus criados e eu vou morrer sozinha do jeito que vocês acham que eu sou tão má assim, porque tudo que eu faço é ruim e tudo mais. E, nossa, uma coisa que me incomodou muito, de verdade, sério, spoilerzinho, eles não convidam a mãe pro casamento, você sabia? Eu fiquei muito triste. Sério, Cara, ela jogou pessoas na escada, ela fez um chapéu. E daí? É mãe dele? Ai, eu não tenho essa brincadeira de daí é minha mãe. Não tem, velho. Você joga o bagulho da escada e tu perde a noção. Sim. Mas sim, mas o que me deu raiva nisso tudo é mais o menino, porque depois que ele tem a conversa, ele chora pro pai assim, nossa, mas ela não quer mudar. Meu filho, você é sonso? Por que ela tem que mudar?
Ai, Jesus, que confusão. Enfim, gente, essa foi a nossa tag, primeira tag do ano, de algumas que virão mais à frente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês também interajam com a gente nessa tag, que vocês selecionem os personagens, as fascistas. E que eu já abro espaço para agradecer ao pessoal do Tristãs, a IAS, principalmente a Maria, que foi a pessoa que deu o primeiro ok para nos adicionar essa tag, e dizer que elas vão ficar responsáveis, a Evelyn e a IAS, no caso, por responder vocês também. Então, assim, brinquem com a gente, interajam com a gente, que nós vamos gostar muito de ver as respostas de vocês, ok? Sim. Muito obrigada por terem nos ouvido. E é com esse que eu vou embora. Tchau. Até a próxima. Tchau.